Olá, meus amigos, boa tarde. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta ao estudo dos livros da Bíblia. E hoje queria continuar convosco sobre o livro de Amós, o livro do profeta Amós. E hoje queria ler capítulo 4, do verso 1 ao 5. E com este texto queria pensar convosco sobre o tema Assim o Senhor Deus jurou. Assim o Senhor Deus jurou. Amós, capítulo 4, do verso 1 ao 5, diz assim: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Conforme eu disse com esta palavra, eu queria pensar convosco, assim o Senhor Deus jurou. Oremos. Obrigado, meu Pai, pela tua bondade, Senhor, pela misericórdia que tu nos concedes neste momento de estarmos perante a tua palavra. Senhor, ilumina os nossos corações, abre as nossas mentes, leva cativo os nossos pensamentos e coloca, Senhor, no coração esta palavra, Senhor, que tão importante é para a nossa vida, foi para a vida daquelas pessoas, daquela gente, daquele tempo, e também o é para as nossas vidas hoje. Seja assim para a honra e glória da santidade do teu nome. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Em nome do teu Filho amado Jesus, assim oro e assim acredito que assim seja. E assim recebemos, Senhor. Amém. E glória a Deus. Só para nos entrarmos no contexto, no capítulo 3, dos versos 9 ao 15, que foi a nossa última mensagem, foi quando Deus convocou as nações a testemunhar, ou seja, Deus convoca as nações vizinhas a Israel, ao Reino do Norte, para testemunhar em favor de Deus, para ver porque é que Deus iria castigar Israel. Deus já havia dito que iria castigar as 6 nações vizinhas, através da boca do profeta Amós, mas o objetivo da palavra do profeta Amós, o objetivo do livro de Amós, não era bem para as nações vizinhas. O primeiro objetivo era a nação de Israel. Amós utilizou uma armadilha para chamar a atenção de Israel, começando ditando juízo sobre as nações vizinhas. Mas agora Deus, no capítulo 3, dos versos 9 ao 15, Deus convoca as nações, senta-as sobre os montes de Samaria para testemunhar com Ele, para testemunhar em favor, contra as nações, a nação de Israel, o porquê que Deus iria punir esta nação, o seu povo.
E isto nos leva a entender uma coisa, meus amigos e minhas amigas, que um dos pecados mais graves da humanidade contra Deus é quando essa mesma humanidade passa a viver para dentro de si mesmo. Deixa de ser uma humanidade com uma visão teocêntrica, uma visão cristocêntrica, com uma visão de louvor e adoração ao Deus Criador, mas começa a se adorar a si própria, começa a olhar para si. E essa foi a essência que levou o homem à queda. Quando a serpente disse a Eva, não é assim como Deus disse. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, vocês serão e sereis iguais a Ele. Os vossos olhos se abrirão, vocês serão sábios. E esse é o objetivo do homem. Esse é o objetivo da humanidade. É ser mais do que. É ter mais do que. É poder mais do que. Ao mesmo tempo, para colmatar essa falha, esse egocentrismo, o homem vai mergulhando num sistema de religiosidade mística. Ou seja, o homem ora a Deus, mas trazendo a si para o campo. O culto a Deus deixa de ser teocêntrico, cristocêntrico, mas começa a ser egocêntrico. Ou seja, o culto é para o seu prazer pessoal. Não é a primeira vez que eu ouço nos meus tempos, nos meus já baixos tempos de ministério, que eu ouço dizer o culto foi muito frio ou o culto foi muito bom e eu senti-me muito bem. Ou seja, toda a gente vai para se sentir bem e se não se sentir bem sai, mas o Deus, o alvo da nossa ida ao culto, o alvo da nossa adoração, Ele não está lá. Ele não é chamado. E isto era o que estava acontecendo no Reino do Norte. Por isso Deus chama este homem lá das terras de Judá, das terras de Tecoa, no Reino do Sul, centenas de quilómetros de distância, e disse a Amós, vai lá, e diz ao povo lá, ao povo de Israel, ao meu povo, que eles estão totalmente errados. E quando Amós chega e começa pregando, começa expondo, que não está aí, capítulo 2 e capítulo 3, Amós começa expondo, o rei de Israel disse, não, o nosso Deus, nós temos um Deus que nos dá tudo. Nós temos um Deus que nos perdoa tudo. Isso é o que nós chamamos a teologia do Reino do Norte. Porque eles olhavam para Deus como tendo acesso a tudo, nada podia os castigar, nada podia chegar. Era assim que eles pensavam. E meu querido e minha querida, é assim que nós pensamos hoje. 90% da igreja cristã hoje. Eu já sou salvo, já estou liberto, Deus é comigo, nada se me chega. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, que eu depois pedindo perdão a Deus, Ele me perdoa, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Já não falando na teologia da prosperidade. O meu Deus me dá tudo. Eu sou mais que vencedor, eu sou todo poderoso, eu sou isento a problemas, sou isento a doenças, e assim sucessivamente. Agora, no capítulo 4, todo o capítulo 4, dividindo-se em 3 partes, e nós vamos ver só a primeira parte, Deus faz o último apelo. E faz um último apelo, uma chamada de Israel ao arrependimento, mas de uma forma drástica. Como que sendo o último aviso. Ou é agora ou nunca mais é. E na realidade nunca mais foi, porque eles foram parar realmente ao cativeiro, através do reino da Assíria.
Como eu disse, o capítulo 4 se divide em três partes. Do verso 4, no verso 1 ao 5, que é o que nós lemos, Deus faz um juramento. Dos versos 6 ao 11 será a próxima mensagem. Deus tenta, ainda assim, abrir os olhos a Israel. Do verso 12 ao verso 13, Deus faz um último aviso de preparação. Três partes do nosso capítulo 4 de Amós que giram em torno de um apelo de Deus. Veja que Deus este, que ainda assim se revela aos homens e vai de encontro aos homens, ainda chamando ao arrependimento, dando segundas oportunidades, fazendo juramentos, abrindo os olhos. O Deus que desce dos céus e que amarra os homens com as cordas de amor, e o homem tem o coração endurecido, olhando para dentro de si mesmo, não olhando para mais nada. Então vamos estudar o nosso texto, o juramento de Deus. Por que é que Deus jurou? Como é que Deus jurou? E este juramento de Deus, ele é relativo ao pecado de Israel. Veja o verso 2, diz assim: Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão previstos sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Deus jura, mas Deus não jura de qualquer forma. Deus jura pela sua santidade. Porquê? O que é que ele jura? O que é que ele jurou? Ele jura que enviará castigo sobre o povo de Israel, sobre o seu próprio povo. A pergunta é: por que é que Deus jurou assim? Geralmente não existe juras. Juro para a minha mãe, juro para o meu pai, juro para a minha saúde, juro para a minha filha. Mas Deus jurou de uma forma totalmente diferente. Deus jurou, verso 2, pela sua santidade. Porquê pela sua santidade? Porque não existe nada mais, nada maior ou acima de Deus. Para nós compreendermos isto, a palavra jurar quer dizer fazer firme uma palavra. Tornar firme uma palavra. A palavra jurar quer dizer penhorar uma sentença, penhorar uma palavra. Eu penhoro esta palavra por algo. Deus penhorou a sua palavra pela sua santidade, porque não existe nada mais acima da santidade de Deus. Eu creio, minha querida, só existe duas partes da Bíblia onde Deus jura... existe três partes, só existe três partes da Bíblia em que Deus jura pela sua santidade. A primeira está aí no Salmo 89, verso 35, que ele diz: Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? A segunda palavra, a segunda jura de Deus está em Jeremias 44, também envolto na mesma circunstância. Amós está pregando para o reino do sul, para o reino do norte, o reino de Israel. Jeremias vai pregar a Judá, à sua cidade, à cidade de Jerusalém. E Jeremias 44, 26 diz: Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá e em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Aqui a tradução diz: eis que eu juro pelo meu grande nome.
Ou seja, é a mesma coisa que jurar por si mesmo, pela sua santidade, pelo seu maior atributo. E isto porquê? Porque a santidade de Deus separa Deus do pecado e dos pecadores. É a santidade de Deus que é a barreira divisória entre Deus e o pecador. Veja como um grande abismo há entre Deus e os homens. Porquê que é isto? Porque é a natureza de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus abomina o pecado, Deus é contra o pecado, Ele está afastado do pecado. E por causa dessa essência, essa mesma essência exige que Deus puna o pecado. Por isso é que Deus está jurando à nação de Israel que irá punir o seu pecado, que irá punir a sua desobediência, que irá punir a opressão sobre os povos, que irá punir a sua idolatria. Esta é, ou melhor dizendo, é terrível a situação de um povo ou de alguém quando Deus faz, ou quando Deus chega a este tipo de juramento. Pense comigo, que terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Que terrível é cair nas mãos deste Deus que chega a pontos de jurar pela sua santidade. Segundo ponto desta passagem, vamos ver o que é que levou Deus a fazer este juramento. Porquê é que Deus jurou assim? O que é que levou Deus a chegar a esta última etapa, a este ponto tão drástico? Amós apresenta dois cenários que levaram Deus a fazer este juramento. O primeiro cenário, porque é que Deus chirou com este povo, está dos versos 1 ao 3, que é o egoísmo da classe mais alta do povo face aos mais pobres. Verso 1 a 3 diz: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos voarão com anzóis e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Repare que aqui Deus se refere parcialmente, ou em primeiro lugar, às mulheres de Samaria. E nós, mais à frente, daqui a pouquinho, já vamos ver porque é que Deus se refere às mulheres de Samaria. O segundo cenário, porque Deus jurou assim, está nos versos 4 e 5. Que já não é bem a parte social, a parte humanitária, mas já é a parte espiritual do povo. Deus faz como que um pacote, Deus junta. Já que está a mexer, foi como eu disse na última mensagem, já que Deus está a mexer, agora Ele vai fazer tudo. Não vai deixar pontas soltas. E versos 4 e 5 diz: Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. E a cada manhã trazeis os vossos sacrifícios. E de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifícios do louvor, do que é levedado, e apregoei ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Foram estes dois cenários, a parte social e a parte espiritual, que levaram Deus à ira extrema e que levaram Deus a fazer o juramento máximo em como ele não iria abrir mão. Jeremias 1,12, Jeremias diz: Eis que o Senhor Deus disse, eu velo, eu juro, eu zelo, eu estou atento para que a minha palavra se cumpra. Quando Deus jura, Ele próprio vai ser o fiscal. Ele próprio vai analisar para que a sua palavra seja mesmo cumprida. Ele não vai deixar pontas soltas, Ele não vai deixar de atuar ou de agir conforme Ele tinha dito. Analisemos agora estes dois cenários. Primeiro,
No verso 13 ele se dirige às mulheres de Samaria. Porquê é que ele se dirige às mulheres de Samaria? Porque era a maneira de viver de uma forma extremamente egoísta da parte dos cidadãos da classe mais alta. E esta forma de viver, de forma egoísta de viver, era que obrigava, ou melhor dizendo, ia oprimir os povos da classe mais baixa, os pobres. E este juramento é feito em primeiro lugar às mulheres de Samaria. Ouvi esta palavra: vacas de Bazã, que estáis nos montes de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Compreenda que estas mulheres eram as mulheres dos homens mais poderosos, governadores, oficiais do exército, os comerciantes. Mas a pergunta é: porquê é que Deus se dirige a elas desta forma? Parece que é uma forma drástica chamar vacas de Bazã. Parece que o profeta saiu da lógica. Não é normal um profeta falar assim para alguém. No mínimo arranjava uma outra forma mais agradável. Mas esta forma, no literal bíblico, ela não tem um sentido pejorativo. É porque esta analogia, esta comparação, tem a ver com Bazã, que era uma região de grandes pastos, muito rico em água, rico em pasto, e onde os mais poderosos agricultores colocavam o seu gado para ficarem cevados, para ficarem gordos, bem tratados. Com tanto pasto que tinham, estas vacas ficavam gulosas, ficavam gananciosas. Por isso é que nesta época, e eu penso que ainda hoje, quando se fala em Bazã, a primeira ideia que há é grandes pastos, zona de boa pastagem, onde se coloca o seu gado. Ela ficava a oriente do Rio Jordão, era bem irrigada pelas águas, e então facultava que aqueles homens pudessem cevar ou engordar o gado, e o gado era tão bonito que até ficava lustroso, brilhava. Por isso é que o profeta usa vacas de Bazã, são lustrosas, são brilhantes, são gulosas, são bem tratadas. Qual foi o sentido em que Amós usou esta metáfora? Porque quando Amós chega a Samaria, ele vê que estas mulheres viviam para o seu próprio prazer. Estas mulheres só tinham olhos para si mesmos. E diz aí, final do verso 1, esmagais os necessitados e dizeis a vossos maridos: dá cá e bebamos. Elas gostavam de uma vida de luxo e de deleite. Veja aí o capítulo 3, verso 15. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Estas mulheres de Samaria, elas tinham casas de verão, elas tinham casas de inverno, elas tinham grandes casas, à custa de quem? Final do capítulo 4, verso 1. À conta da opressão aos pobres, o esmagamento aos necessitados. Estas mulheres eram insaciáveis na sua vida de deleite, na sua vida de luxo. Estas mulheres viviam dizendo aos seus maridos: vamos fazer festas, vamos fazer bailes, vamos fazer farras, venha vinho, venha mais manjares. Elas queriam vidas de deleite e de luxo.
A vida delas era feita, era à base do melhor vinho. E elas obrigavam os seus maridos a fazer estas festas, a arranjar dinheiro para fazer estas festas. E por isso, ou por causa disso, os maridos eram forçados a aumentar as suas riquezas a qualquer custo. Qual era o custo? De que forma é que os maridos aumentavam as suas riquezas? Final do verso 1, oprimindo os pobres e esmagando os necessitados. Quanto mais os maridos precisavam de dinheiro, mais aumentavam os impostos, mais faziam negócios ilícitos, mais roubavam de forma ilícita. Esse era o grande pecado. Foi esse pecado que fez Deus levantar o profeta Amós desde Judá até à cidade de Samaria. Mas a pergunta é, novamente, porquê é que Deus está referindo esta sentença às mulheres? Tudo bem, elas gostavam de festas. Isso é mau? Não. Elas gostavam de uma boa vida. Isso é mau? Não. Mas porque estas mulheres eram um bastião da sociedade. E nós temos que contextualizar isto no tempo do Médio Oriente. Era a mulher que educava os filhos. Era a mulher que tratava da casa. Era a mulher que geria a casa. O marido só trazia dinheiro para casa. Tudo o resto era feito para a mulher. A mulher ensinava as filhas a serem boas esposas e ensinava aos filhos a obedecer ao seu pai. A mulher dava educação aos filhos. A mulher mostrava como se geria uma casa. A mulher era obediente e com a sua obediência, com o seu exemplo da obediência, ela levava os seus filhos a serem obedientes. As mulheres eram um bastião da sociedade. Era o exemplo da sociedade. As mulheres eram as guardiãs da honra, da verdade, do respeito, do direito. Mas estas mulheres de Samaria, elas manchavam toda a imagem deste bastião. Elas manchavam tudo aquilo que nunca deveriam manchar. Por isso é que o profeta se refere às mulheres em primeiro lugar, e por isso é que Deus faz um juramento em primeiro lugar para as mulheres. O que é que isto significa? Significa que toda esta sociedade de Samaria, do Reino do Norte, é o que chegou ao fundo do poço. Toda esta sociedade de Samaria e do Reino do Norte entrou em default, entrou em falência. Nada mais prestava, Deus olhava e não via nada que pudesse aproveitar. Por isso Deus faz este juramento. E o que é que Deus jurou? Mais uma vez, Amós faz utiliza uma linguagem metafórica, porque ele sabia bem o que era o pescar, ele sabia bem o que era gado, ele sabia bem o que era feras, ele sabia bem o que era uma vida de campo, e provavelmente Amós já teria pescado lá no Reino do Sul, e ele fala em pesca, fala em anzóis, e no verso 3 diz: saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon. Veja, ele usa temas tirados da sua própria vida. Que castigo é este que Amós está falando? O verso 2 diz que estas mulheres seriam levadas para o cativeiro como um peixe no anzol. O anzol vai cravado e o peixe, se o anzol estiver bem cravado, o peixe tem que vir. É o que está aí no verso 2. Em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Fisgas de pesca hoje já não se utiliza, mas antigamente, à medida que o pescador ia apanhando um peixe, ele ia colocando o peixe num fio, chamava-se uma fisga, e atava, e depois no final da pesca ele levava os peixes
por o olho ou por as guerras fisgados naquele anel. É isto que o profeta está falando. Elas eram fisgadas com anzóis e levadas depois pelas fisgas. Repare que agora aqui os termos mudam. O profeta voltou isto tudo ao contrário. Porque em primeiro lugar ele falava em vacas de Bazã, em animais lustrosos, em prepotência, em oponência, em poder, em posição. Mas ele agora aqui fala em peixe. Um peixe fisgado. Primeiro era vaca, agora já é peixe. Primeiro era arrogante, agora está humilhado. Este é o castigo do transgressor. Este é o castigo do orgulhoso, do arrogante, do prepotente. Ele pode se orgulhar, pode ser arrogante durante um certo tempo, mas haverá um tempo em que ele será humilhado. E isto, as palavras de Jesus diz bem isso. O segundo castigo, este se refere à parte social, mas o segundo castigo já se vai referir à parte espiritual, que é a falsa religião existente no seio do povo de Israel. Versos 4 e 5 diz: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecerei sacrifício de louvores do que é levedade, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Aparentemente parece que não tem nada, parece que isto não tem nada de mal. Aparentemente parece que o profeta está divagando, mas repare, estes versos 4 e 5 estão cheios de ironia e de sarcasmo. O profeta está sendo extremamente irónico, extremamente sarcástico. Porquê? Porque também esta religião de Betel, a religião do Reino do Norte, era voltada para o ego humano. Assim como as mulheres estavam voltadas para o seu próprio ego, também a religião estava voltada para dentro do ego humano, do prazer humano. Era uma religião que era fabricada, transformada em função daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Isto não é muito diferente dos dias atuais, mas bom, nos tempos de Jeroboão, nestes tempos de Amós, existia três altares, 3 locais de culto: Betel, Gilgal e Betesda. Em Betel e em Gilgal, Jeroboão II, o rei da época, ele mandou fazer 2 locais, Betel e Gilgal, à cópia, à semelhança de Jerusalém, o local de adoração estipulado por Deus. Que tinha o templo, tinha os sacrifícios, tinha os santos dos santos, e onde era praticado o culto ao Deus Altíssimo. Em Betel e em Gilgal, Jeroboão vai fazer a mesma coisa, uma cópia, só que no lugar dos santos dos santos, como estava em Jerusalém, ele vai mandar esculpir 2 bezerros de ouro e diz: Eis aqui o Deus que vos tirou da terra do Egito. Portanto, em Gilgal e em Betel existia bezerros de ouro para que o povo cultuasse naquele santuário. Amós está chamando o povo. Mas Amós, pela ironia, Amós está chamando o povo não para cultuar a Deus, mas para se desgraçar mais ainda. Para transgredir mais ainda. Veja, vinde a Betel e transgredi. A Gilgal e transgride ainda. Multiplicai as transgressões. Deus está dizendo claramente que está abominando estes cultos. E isto me leva, meus queridos e minhas queridas, a pensar assim: que culto é que eu estou prestando a Deus?
mais vale muitas vezes nós estarmos em casa, mais vale muitas vezes nós estarmos quietos, do que estarmos coniventes com cultos que não agradam a Deus. Mais à frente eu vou falar disto. Porque Deus não se agrada de qualquer tipo de culto. Dízimos, sacrifícios, ofertas. E Deus diz, não, tudo isso é transgressão. E por causa disso eu vou castigar-vos. Lembra-me as palavras de Jesus que dizia e que diz: haverá um tempo em que me direis, Senhor, Senhor, não preguei eu em teu nome? Em teu nome não expulsei demónios, não curei enfermos, não batizei. E sabe o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que transgredis e multiplicais as vossas transgressões, porque eu nunca vos conheci. É verdade, existem cultos que Deus não reconhece como culto. Pensamos que estamos fazendo muito bem, mas só estamos a querer a sentir bem. O que Deus está dizendo é que a cada culto que eles promoviam neste tempo, cada culto era um pecado contra Deus. E era um pecado porquê? Porque era um culto ritualista e hipócrita. Veja o verso 4. Multiplicai as vossas transgressões e em cada manhã trazeis os vossos dízimos, trazeis os vossos sacrifícios e 3 em 3 dias os vossos dízimos. Tudo isto era além da lei mosaica. Para já, primeiro, ao praticar este culto em Gilgal e em Betel, eles estavam quebrando os 3 primeiros mandamentos. Olha o que é que diz os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Cada culto era uma quebra aos 3 primeiros mandamentos da lei mosaica. Não estava inserido na lei mosaica, portanto, não era o culto que Deus instituiu. E o problema não está no conteúdo, mas na forma. O conteúdo até estava bom. Eles iam lá, eles louvavam, olha, veja aí no verso 5, ofereciam sacrifício de louvores. Eles ofereciam sacrifícios, eles traziam ofertas, eles traziam dízimos. Não diz aí, mas eles louvavam, eles oravam. Portanto, o conteúdo não está mal. A forma está totalmente errada, porque não está de acordo com aquilo que Deus instituiu. Segundo, era um culto totalmente de desacordo com a palavra de Deus, conforme ele diz, um culto a Deus por intermédio de uma estátua de um bezerro. E faz-me lembrar nos dias de hoje, é certo que existe muita ignorância. É certo que existe muita, às vezes dizem, mas é boa vontade, é ignorância. Meu querido e minha querida, ninguém é ignorante. Ninguém é ignorante. Chegar a Deus através de uma imagem, querer chegar a Deus através de Maria, é quebrar os mandamentos de Deus. Porque Jesus diz, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome vos é concedido, então porquê que eu tenho que ir a Deus através de alguma coisa ou de alguém? O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Porque é que o meu culto não inclui Jesus? O meu culto a Deus tem que ser cristocêntrico. O centro do meu culto é Cristo. Nunca eu,
nunca a peça de teatro, nunca o grupo de baile, nunca o conjunto. Não. O meu culto, o centro do meu culto é Cristo. Por isso é que é cristocêntrico. Porque quando Ele é para mim, eu sou o centro do culto. Por isso é que é egocêntrico. Este culto, cada culto que eu promovo a Deus dessa forma, é um pecado que eu pratico contra Deus. É um pecado que eu pratico contra Deus. Outra coisa, porque é que Deus não aceita este culto? Porque este culto, os sacrifícios eram oferecidos por sacerdotes que não foram instituídos por Deus. Deus instituiu a linhagem de Levi, da tribo de Levi. Segundo, eles estavam sacrificando aquilo que era levedado. Veja o verso 5. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. A lei mosaica dizia que nada do que tem fermento entra no culto. Portanto, tudo ao contrário. As ofertas, verso 5 ainda. Eles apregoavam as ofertas quando Deus diz não veja a tua mão esquerda o que dá a mão direita. As ofertas são de coração. As ofertas são por obediência. As ofertas e os dízimos são por louvor. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida. Tudo aquilo que o profeta está dizendo aqui, no capítulo 4 de Amós, versos 1 ao 5, não se passou só naquele tempo. Passa-se hoje. Nas igrejas ditas cristãs ou evangélicas. Existe uma exibição hipócrita da nossa religiosidade. Por outras palavras, para você perceber, porque talvez esta palavra seja um bocado complicada de você perceber, eu sou um hipócrita religioso quando promovo um culto a Deus desta forma. Mas eu vou arranjar um método para que Deus se agrade. O Deus não se agrada destas coisas. Houve alguém que disse que o homem procura melhores métodos, mas Deus quer é melhores homens. Os métodos já ele instituiu. O que Deus quer é melhores corações. O que é que Deus requeria, para você perceber, no culto da lei mosaica? Porquê é que Deus estava contra este culto? Havia oferta de animais para a expiação dos pecados, que era símbolo do arrependimento do povo. Havia cânticos. Havia pregação da palavra. Havia ensino da palavra. Havia oração e intercessão pelo povo. Este é o culto que Deus requer. Este é o culto que Deus instituiu. Tudo o resto é inventado, é extraculto, tudo o resto é lixo. Deus abomina. Não há outra forma. Foi por isso é que Deus jurou pela sua santidade que iria castigar a nação de Israel, a nação do Reino do Norte. Aquela mesma nação que dizia: Ele é Deus, nós somos o seu povo, então nós podemos fazer porque Deus perdoa, Deus nos abençoa. E outra coisa, o judeu tinha em sua mente religiosa que quanto mais rico fosse, era sinal que Deus o estava abençoando mais. Ou seja, quanto mais bênção, mais eu tenho o favor de Deus. Totalmente errado. Eles pensavam assim, nós pensamos assim, mas Deus não diz nada disso. Deus diz: obedece-me, procura-me, enquanto me podes achar. Louva-me com o teu coração. Louva-me em espírito e em verdade. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele disse algo para mim que tem marcado toda a minha vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua santidade, o seu louvor, o seu culto, a sua presença. E depois, todas as coisas vos serão acrescentadas.
Existe quem vá ao culto, não porque causa de Deus, mas por causa das suas necessidades. Existe quem vá a um culto para ir buscar a bênção, mas esquece do Deus abençoador. Existe quem vá ao culto buscar a cura, mas é como se eu fosse a um hospital. O médico me passasse uma receita e eu nem sequer era obrigado a lhe dissesse. Infelizmente, é assim que pensava este povo e é assim que nós pensamos hoje ainda. Deixe-me terminar com 3 ou 4 aplicações neste texto e assim eu termino o estudo desta parte, deste texto, capítulo 4, verso 1 a 5. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, mais uma vez, ter riquezas e aproveitar a vida não é pecado em si mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem riquezas, glória a Deus. Você está bem na vida, glória a Deus. Vocês têm saúde, glória a Deus. O problema não é esse. Isso não é pecado. Ter riquezas, gozar a vida, viajar, conhecer o mundo, não é pecado em si mesmo. Porque pela sua misericórdia Deus nos concede meios de graça para nós adquirirmos isso e vivermos isso. O pecado é quando alguém vive ou decide viver apenas para o seu bem-estar, que é o que estava a acontecer com estas mulheres. Elas obrigavam os maridos a prejudicar os pobres, a oprimir os pobres, a serem vigaristas, a enganarem os pobres, para que as mulheres pudessem viver bem. Fazer negócios ilícitos, para que pudessem levar dinheiro para casa, para fazer as tais festas e beber o tal vinho caro. Isso é que é pecado. Quando o bem-estar toma o primeiro lugar do meu coração, isso é pecado. Quando a desonestidade impera para eu poder angariar riquezas, isso é pecado. Isso é pecado. Agora, ter bens, viver bem, ter uma boa casa, um bom carro, porque você trabalha, Deus dá-lhe condições para você trabalhar, Deus dá-lhe meios de graça, dá-lhe negócio para que você possa ganhar a sua vida. Glória a Deus. Isso não é pecado. Segunda aplicação que eu queria tirar aqui desta palavra é para as esposas. Porque muitas vezes, por falta de entendimento, existem esposas que levam os maridos a serem desonestos. Existem esposas que obrigam os maridos a que de uma forma ou de outra possam angariar dinheiro para o tal cabeleireiro, para a tal maquilhagem, para as tais unhas, para a tal as compras nos centros comerciais, e o marido, como não tem forma de ganhar para satisfazer o desejo da sua esposa, ele vai ter que se virar, ele vai ter que ser desonesto, ele vai ter que praticar desonestidade, ele vai ter que sei lá, arranjar recursos fora do seu alcance. Provérbios 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. É impressionante. Com esta palavra eu vejo o impacto do papel da esposa na vida do marido e por consequência, na vida da igreja. Quanto melhor for a esposa, melhor é o marido. Quanto melhor for o marido e a esposa, melhor é a igreja. Veja bem. Terceira aplicação é que Deus se ofende, Deus se irrita, Deus se ira quando vê a opressão dos pobres e dos necessitados. A Igreja deve denunciar os atos opressores. A Igreja deve denunciar a opressão dos mais ricos. Nós estamos vivendo no meio de uma guerra. Milhares, milhões de refugiados, deslocados de guerra, estão fugindo daquelas terras. Porque um homem só está oprimindo
Um homem só está esmagando. Deus tenha piedade da vida dele. Porque Deus se ira. E em toda a história bíblica nós temos provas, nós olhamos, mesmo as histórias que não estão na Bíblia, mas estão em outros escritos extra-bíblicos, nós vemos como Deus se ira. Deus se irrita. Deus jura pela sua própria santidade que irá castigar os opressores. A Igreja deve ter uma voz independente, para que pela sua independência possa denunciar atos opressores sobre os mais pobres, os mais necessitados. Mas a quarta e última, a quarta aplicação nos leva a pensar que, pelo este texto, que não podemos adorar a Deus da maneira que mais me agrada. Eu adoro a Deus da maneira como eu me sinto bem. Eu tenho que sentir o culto, eu tenho que vibrar no culto, eu tenho que estremecer no culto, porque o culto tem que mexer comigo. No seio evangélico existe esta mania em que o Espírito Santo nos traz novos métodos. Meu querido e minha querida, Deus é imutável. Deus não muda em função dos tempos. A instituição feita por Ele é a mesma ao longo dos tempos, até ao final dos dias. Não há forma, não há maneira. Deus instituiu o seu próprio culto. É da forma como Ele gosta, é da forma como Ele quer, é da forma que mais lhe agrada. O Cristo não pode ser antropocêntrico, egocêntrico. O culto tem que ser dirigido ao Pai, pelo Filho, através do poder do Espírito Santo. Não há outra forma. Você pode cantar muito bem, mas o louvor pode não chegar a Ele. Você pode dançar muito bem, mas isso não interessa a Deus. O que interessa a Deus é o louvor da sua glória. O que interessa a Deus é a forma como você se predispõe, como você abre o seu coração, como você se derrama na presença dEle e diz: Pai, eis aqui estou eu, Senhor, para te adorar. Como Elias disse: Senhor, queima a minha boca, porque os meus lábios são impuros, perante a tua santidade eu morro. O próprio Pedro, quando deitou as redes ao mar, ele disse: Senhor, sai do meu barco, porque eu não sou digno de estar junto a ti. Isso é culto a Deus, isso é louvor a Deus, e é esse o louvor que Deus quer. Teatro é mau? Não. Dança é má? Não. Concertos gospel são maus? Não, mas não são culto a Deus. Nem podem ser inseridos no ato de culto a Deus. O meu objetivo enquanto pastor não é agradar as pessoas. O meu objetivo enquanto pastor é agradar a Deus e levar as pessoas a glorificar a Deus. Como? Através da pregação da palavra, através do ensino e da explicação da palavra, através da exposição da santa palavra de Deus. Esse é o culto a Deus. Você pergunta-me assim: quais são os elementos bíblicos referentes ao culto? E deixe que eu lhe diga: elementos bíblicos referentes ao culto. Você encontra no Antigo Testamento e encontra no Novo Testamento. Cânticos, leitura da palavra, oração, pregação, recolha de ofertas e ação de graças. São os 6 elementos que dizem respeito ao culto. Agora, quer fazer um concerto? Faça. Quer entreter os irmãos com uma peça de teatro? Maravilha. Faz parte. Faz parte da comunhão dos santos, mas não do culto a Deus. Último lugar. Lembre-se que o nosso Deus é santo. É justo, é bom, é verdadeiro. Santidade é um atributo exclusivo da essência da natureza de Deus.
E a sua santidade, a santidade de Deus, requer um processo de santificação verdadeiro no meio do seu povo. Eu vou-me santificando por causa da santidade de Deus. Ou a santidade de Deus me leva a entrar num processo verdadeiro de santificação dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, até ao fim dos meus dias terrenos. Por causa disso é que Ele jurou pela sua santidade. E hoje Ele não vai jurar mais pela sua santidade. Ele jura pelo sangue do seu Filho. Ele jura pela misericórdia do sangue vertido pelo seu Filho. Ele jura castigo pelo sangue do seu Filho. Mas Ele também jura que levará a sua igreja, os seus santos, os seus eleitos, os seus predestinados, aqueles que querem ser fiéis à palavra. Ele jura que os levará à glória eterna quando o seu Filho retornar. Ele jura que a sua igreja se unirá ao seu Filho na glória para todo o sempre. Filipenses 1,6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A certeza da salvação, meu querido e minha querida, não está em nós. Eu não estou salvo porque tenho a certeza que estou salvo. Eu estou salvo por causa da verdade da santidade de Deus. Eu estou salvo porque Ele assim o prometeu. Porque ouviste, crestes, por isso foste selados. Quem crer nele, ainda que esteja morto, ainda assim viverá. Quem nele crer, jamais morrerá. Estas são promessas de Deus. E eu tenho que acreditar que por causa da sua santidade, Ele nunca irá quebrar essas promessas. O cumprimento da sua promessa é lei na mente do próprio Deus. Jeremias 1,12 diz: eu velo pelo que a minha palavra se cumpra. Deus faz questão. Deus está atento para que a sua palavra, a sua promessa se cumpra na minha e na sua vida. Creia nisso. Tenha fé nisso. Arrependa-se na sua presença. Deixe-se de inventar formas de lhe agradar. Busque-o nas palavras da sua Bíblia. Você vai irá encontrá-lo. Você se irá alegrar na sua presença. Porque Ele é santo, é justo e é bom. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade. Para a glória e honra da santidade de Deus.